Olá a todos, iniciamos então o nosso módulo 1 do nosso curso completo sobre Lei das Estatais. Uns chamam de Lei de Responsabilidade das Estatais ou Lei das Estatais, tanto faz, que é a Lei Federal 13.303 de 2016. É uma lei recente, tem pouco mais de um ano. E eu fiquei bastante animado ao preparar esse curso, eu e Maitê, que nós percebemos o quanto esta lei está surtindo, vamos dizer assim, está recebendo conteúdo por parte de autores. Já temos diversos livros publicados, diversos artigos científicos sobre o tema. Se a gente for comparar, por exemplo, com a Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Microempresa, que é de 2006, já tem aí mais de 11 anos, a gente for comparar a quantidade de produção doutrinária, científica, realizada em relação a essas normas, nós vamos ver que a lei das estatais realmente é uma lei que despertou bastante interesse por parte da doutrina. E não é para menos, já que a partir de agora vai ser a lei que vai regular, vai se constituir realmente do Estatuto das empresas estatais. Daqui a pouquíssimo tempo, o tempo passa rápido, daqui a pouquíssimo tempo, todas as licitações de estatais serão realizadas com base na lei das estatais. Então, nós procuramos nos adiantar, e já fazer um curso, já antecipando, para quando realmente se tornar obrigatório a realização de licitação com base na lei, vocês já possam ter aí um conteúdo, já possam ter um material, para não começar realmente, para não começar do zero. Uma coisa que eu sempre observo é o seguinte: todo curso que eu dou, eu sempre procuro trazer um enfoque jurisprudencial. Eu sou um fã da jurisprudência, eu acho que a jurisprudência, ela traz segurança jurídica, é inconcebível que o direito seja aplicado de uma forma e de outra, indistintamente, ou melhor, de forma variada em casos análogos. Então eu sou fã da jurisprudência. Nesse nosso curso, nós não temos jurisprudência ainda, a lei é recente, e ainda vai ter um tempo até ser aplicada plenamente. Então nós não temos a jurisprudência para trazermos aqui. Vai ser um curso então baseado basicamente em doutrina, Nós lemos muita coisa, Maitê? Muitos artigos, muitos livros, realmente material bastante completo. E a própria lei, Nós vivemos numa fase atual do nosso direito, que muitas vezes a lei é o que vem por último, Às vezes se fala muito sobre as normas legais e esquece o texto da lei, a letra da lei, que também é importante, também é relevante, É o mais importante, inclusive. Vamos falar também bastante aqui sobre os dispositivos da lei das estatais. Não podemos perder isso de vista, Doutrina é doutrina e lei é lei, A lei tem realmente a primazia. Vamos aplicar a lei das estatais. Esse primeiro módulo, como está na tela, é a ordem econômica, administração pública e aspectos introdutórios à lei das estatais. Esse nosso curso, ele vai ser bastante geral, Ele vai abarcar todos os temas da lei das estatais, E vamos dar um carinho especial às licitações e contratos, Que é o tema que domina aí o Tribunal de Contas, O Tribunal de Contas, ele atua bastante nas aquisições, nas contratações públicas. Então é um tema que a gente vai dar bastante foco. Agora, eu falei que nós não temos jurisprudência ainda sobre a norma, A norma não foi aplicada ainda na sua plenitude. Agora, se a gente for analisar os dispositivos da Lei 13.303, nós vamos ver que basicamente ela, em muitos artigos, ela é um copia e cola de outras normas. Por exemplo, a parte de licitação, muitas de suas normas são provenientes do RDC, do Regime Diferenciado de Contratações.
Tem também coisa do pregão, inversão das fases, por exemplo, até coisa da lei de licitações, viu? Da lei 8666. Todo mundo critica a lei de licitações, né? A lei vetusta, lei antiga, né? Claro que a lei 8666 é uma lei antiga, né? De 93, há muito tempo já, porque ela merece uma atualização, merece uma repaginada, vamos colocar assim, mas não é uma lei ruim. Não é uma lei ruim, é uma boa lei. E a parte de dispensa de licitação, por exemplo, a lei das estatais foi até a lei 8666 e tirou de lá, né? Copiou diversos dispositivos, então não é tão ruim assim, né? A lei de licitações, lei 8666 de 93. Muitos dispositivos também foram tirados de lá. Agora, veja bem, acompanhe esse raciocínio. Nas fases da licitação, isso quem vai falar é Maitê, só quero usar o exemplo para destacar a questão da jurisprudência. Muito do que está lá foi copiado da lei 8666, né? Desculpa, da lei do RDC. Então, a lei o RDC, ele foi regulamentado de uma forma, né? O regulamento lá, o decreto do executivo, tratou desses dispositivos da lei. Nas estatais, também surgirão novos regulamentos para tratar de cada estatal em específico. Eu até estava brincando que é o princípio da customização, né? Cada estatal vai ter o seu regulamento sobre licitações. Agora, eu tenho um dispositivo do RDC e outro dispositivo idêntico na lei das estatais. Eu não posso imaginar que a regulamentação da estatal vai ser a mesma regulamentação do RDC, né? São leis independentes, apesar dos dispositivos legais muitas vezes serem os mesmos, serem copia e cola, né? Eu não posso imaginar, fazer um exercício de futurologia e imaginar que as estatais vão regulamentar os seus artigos da mesma forma que foi regulamentado no RDC. Mas é uma questão que a gente pode até imaginar, pela praticidade, né? Pela questão do aproveitamento dos atos, é possível até imaginar que muito do que demanda uma regulamentação nas estatais vai seguir a regulamentação dos decretos sobre o RDC. Nós até vamos trazer alguns dispositivos do decreto lá do RDC, só apenas para exemplificar, né? Não que a gente pode imaginar que a regulamentação será a mesma. Então nós começamos aqui tratando desse tema. Aqui um breve conteúdo programático, está aqui no quadro. Vamos falar de ordem econômica, administração pública, introdução à lei das estatais. Função social das estatais é de fato uma parte importante da lei. A lei pensou bastante nisso também. A estatal ela tem uma função social, né? Nós vivemos numa fase hoje do nosso direito muito positiva, que é a fase de você funcionalizar os institutos jurídicos. Vamos ver mais à frente sobre isso. Isso é importante. Introdução à licitação pública. Vamos falar aqui das normas de licitação no RDC, nas estatais. E vamos acabar também falando alguma coisa sobre a RDC, né? Como eu já falei agora há pouco, muito do que tem na lei das estatais é proveniente do RDC. Não é verdade? Contratação direta, a lei também dedicou uma parte toda especial para as contratações diretas. Contratos, né? Notem que eu não estou chamando aqui de contratos administrativos, né? Eu estou chamando simplesmente de contratos. Vamos ver como é que é isso. Será que as cláusulas exorbitantes morreram na lei das estatais? Será que acabou? Será que não tem mais isso de cláusulas exorbitantes? Vamos ver logo mais sobre isso. Controle nas estatais, né? Aspectos constitucionais e legais.
Uma coisa que eu acho muito interessante é que a lei das estatais, ela de fato é uma lei que eu chamaria de híbrida, vamos imaginar assim, é uma lei ambidestra. Por quê? Ao mesmo tempo que é uma lei que flexibiliza alguns pontos, né, especialmente na parte de licitações, por outro lado ela traz importantes mecanismos de controle. Então ela flexibiliza em um lado, né, e não podemos olhar aqui a palavra flexibilização sob um viés negativo, né? Muitas vezes há essa mania, né? A gente pegar uma palavra que em tese é neutra e trazer uma carga negativa para ela. Não, flexibilização. Temos flexibilização na lei? Temos, mas também temos diversos importantes mecanismos de controle, né? A lei das estatais, todo mundo sabe que ela surgiu até mesmo incentivada pelos casos de corrupção que nós vimos no Brasil. Corrupção principalmente em estatais, né? Operação Lava Jato. A lei veio nessa esteira de realmente instituir mecanismos de controle. Então é uma lei ambidestra, uma lei que tanto flexibiliza em alguns pontos, né? Traz um informalismo até certo ponto, mas também institui importantes mecanismos de controle, né? E vamos finalizar com desafios e conclusões, né? São os temas basicamente que vamos tratar aqui. Vamos falar bastante de governança, né? Também é um tema que a lei focou bastante, né? Chamada governança corporativa, governança pública. Dando continuidade então, nós não podemos perder de vista que as estatais, apesar de serem empresas cujo regime jurídico é o regime jurídico de direito privado, né? Apesar disso, não podemos perder de vista que as estatais e suas subsidiárias são entes da administração pública, né? Quando nós falamos de estatais, nós falamos de empresas que têm capital público, ou seja, tem dinheiro público ali no meio, ou formando a totalidade do capital social, ou a maioria do capital social. Vamos ver mais à frente como é que funciona isso. Agora, a estatal, as estatais são órgãos, são entidades, melhor dizendo, da administração pública. Esse tema, empresas estatais, só uma observação. Talvez você pode pensar assim, mas Gustavo, a lei fala em empresa pública, sociedade de economia mista, subsidiária. Então, tudo isso a gente coloca num rótulo único de empresas estatais, né? Só essa observação, né? Só essa nota de rodapé temos que fazer para destacar isso. Sociedades de economia mista, empresas públicas e subsidiárias formam as chamadas empresas estatais, né? Esse tema, ele tem relação basicamente com 4 ramos do direito, né? No nosso ordenamento jurídico atual, todas as disciplinas do direito, elas partem da Constituição Federal, né? A Constituição Federal, ela acaba funcionando como uma norma que vai disciplinar os aspectos mais fundamentais de todas as disciplinas, de todas as matérias, de todos os ramos do direito. Se a gente pensar o seguinte, direito penal, temos um código penal, né? Temos leis penais também esparsas. Agora, a Constituição trata das normas mais importantes do direito penal, né? Os direitos e garantias fundamentais, tem muitos aspectos ali de cunho penal. Processo civil. O processo civil, essa temática nasce na Constituição, né? Tem lá os princípios contraditório, ampla defesa, está na Constituição também. Direito tributário, temos lá as normas gerais, né, de direito tributário, imunidades, competência para tributar, né? Com a administração pública, é a mesma coisa, até com direito civil, tá?
o ramo mais privado do direito seria o direito civil. Até o direito civil foi tratado pela Constituição, né? Por exemplo, função social da propriedade está na Constituição, né? Esse tema estatal, administração pública, é um tema extremamente constitucionalizado. Não tem como entender a administração pública sem entender essa parte constitucional, né? É o famoso artigo 37 da Constituição, que trata das balizas mais importantes da administração pública. E a Constituição, aqui, ó, artigo 37, inciso 19, a Constituição tratou das estatais, né? Só, artigo 37, inciso 19, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública e de sociedade de economia mista. Matéria que está na Constituição. Diversas normas aplicáveis às estatais estão na Constituição. Só para dar um exemplo aqui, que vai ser melhor desenvolvido mais à frente. Se a gente for olhar a lei da estatal, nós vamos ver que em tema de licitações não foi mencionado ali o princípio da legalidade. A lei não tratou, não mencionou expressamente o princípio da legalidade. Agora, será que se aplica na temática das estatais esse princípio? Claro que sim, por conta justamente da Constituição, que no artigo 37 traz o princípio da legalidade. Quem é concurseiro, né, conhece muito bem o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, moralidade, né? São 5 princípios básicos da administração pública. Agora, é óbvio que cada um desses princípios vai ser trabalhado na lei das estatais de uma forma diversa do que é tratado na lei 8666. Por exemplo, publicidade. A lei de licitações é de 93, né? A lei geral de licitações é de 93. Em 93, você não tinha muito esse negócio de tecnologia, né? Nós tínhamos internet de escada, você tinha que ir lá, tinha aquele, você pegava o discador, aí fazia aquele barulhinho enjoado, e aí muitas vezes era difícil conseguir conexão. E aí, se alguém te ligasse na hora e você atendesse o telefone, a conexão caía, né? Então não tem muito espaço nessa época para se falar em página oficial, né? Página oficial do órgão, página eletrônica. Inclusive, a maioria dos sites que você ia tentar entrar, tinha lá aquele íconezinho, né? De obras, né? Em manutenção, de modo que o momento era outro. A publicidade, na lei das estatais, ela foca bastante na parte das páginas oficiais dos órgãos e das entidades. Então é uma outra abordagem, né? Na legalidade, da mesma forma, temos legalidade nas estatais? Temos, claro. Agora, de modo um pouco diverso da lei de licitações, da lei geral de licitações. Por quê? Nós temos aqui o que eu chamo de princípio da customização. Cada estatal vai ter o seu regulamento a respeito do tema. Enquanto a lei de licitações, a lei geral de licitações, tentou ser exaustiva, tratar de tudo, não conseguiu, tá? Mas ela tentou tratar de todos os assuntos. A lei das estatais não, instituiu normas gerais e deixou por conta dos regulamentos de cada estatal dispor conforme as suas peculiaridades, né? O que eu chamo de princípio da customização. Então, dando continuidade, falei da Constituição, né? Direito administrativo, basicamente nosso tema é de direito administrativo, só que temos uma relação também muito forte com o direito econômico, né? Tudo que uma estatal faz, seja prestadora de serviços públicos, seja exercente de atividade econômica nesse distrito, tem relação com a ordem econômica.
E é a nossa Constituição também que vai primeiro tratar de regular como que se dá a ordem econômica. E aí surge o famoso artigo 170 da Constituição, que vai regulamentar os princípios gerais da ordem econômica. Vamos ver logo mais a respeito disso, né? O artigo 170, o artigo 173, que fala das atividades econômicas em sentido estrito, serviços públicos, artigo 175. Vamos tentar destrinchar um pouco sobre isso, né? Vamos falar um pouco sobre essa temática de ordem econômica. Um quarto ramo do direito, que também teria uma ligação com o nosso tema, é o próprio direito empresarial ou comercial, né? As estatais, elas atuam muitas vezes no que é chamado na gíria de Estado empresário, né? Exerce atividades econômicas. Muitas das suas atividades estão no comércio, são em regime de concorrência com outras empresas privadas. Então temos um tema que ele é bastante influenciado por diversos ramos do direito. Eu falei aqui, direito constitucional, administrativo, direito econômico e direito empresarial. Essas divisões do direito em ramos é para fins didáticos, né? Na prática, você tem de fato uma maior penetração desses ramos, uma maior ligação desses ramos do direito. Então, como estamos falando de administração pública, de direito administrativo, um conceito que eu trago aqui no quadro é o seguinte, de Maria Silvia Zanella de Pietro, que vai dizer que o direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto. Eu vou ler aqui no notebook, para não ficar virando, depois ficar torcicólogo aqui depois. É o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. A atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens e os meios de que se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Então, o direito administrativo, ele basicamente vai ter por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas. As estatais, elas são pessoas jurídicas, né? Elas têm personalidade jurídica. Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, elas são pessoas jurídicas. Elas têm a sua autonomia em relação ao ente que as instituiu. E esse tema, direito administrativo, ele também vai tratar da atividade jurídica não contenciosa. Claro, porque a contenciosa vai ser tratada por outros ramos do direito. Aqui nós vamos ter as atividades que o Estado tradicionalmente executa. E o que é interessante é que no conceito de Maria Silvia, ela vai trazer aqui uma questão mais teleológica da finalidade do direito administrativo. Vai dizer o seguinte, que exerce e os bens e meios de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Então não importa o que a estatal faça, sempre vai estar por trás dela uma função social, sempre vai estar por trás dela a necessidade do atingimento de uma finalidade pública. Mesmo que essa finalidade pública, à primeira vista, não seja tão explícita assim. Mas toda estatal, ela se presta a cumprir uma finalidade pública. Um outro conceito que eu trago é o do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que vai dizer o seguinte: direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa e os órgãos que a exercem. Eu quero chamar a atenção aqui para a palavra função, para a expressão função, porque muitas vezes na prática, no direito isso é muito comum, acho que
também em outras ciências, é muito comum nós começarmos a repetir as palavras sem nos atentarmos para o que elas querem de fato dizer, né? Então você ouve muito falar assim, função administrativa, função legislativa, função social da propriedade, função social dos contratos da empresa. O que é função? O que é a palavra função? O que ela significa? Função nada mais é do que o exercício de uma atividade em proveito alheio. Então, sempre que alguém está exercendo uma atividade em proveito não de si mesmo, mas em proveito do interesse alheio, nós vamos estar tratando de função. E essa função administrativa que o direito administrativo vai estudar, né? Um conceito que eu trago de função é um autor que trabalha muito bem essa questão dos serviços públicos, né? Tem uma obra muito interessante sobre serviços públicos. Nós vamos deixar no final uma bibliografia. Para quem quiser se aprofundar nesses temas, vai ter lá uma bibliografia com todas essas obras que nós estamos aqui. Toda hora a gente fala né? Maria Silva, Celso Antônio, André Luiz Freire. Vai ter lá no final uma bibliografia básica, né? Ele vai dizer o seguinte: dizer que uma atividade é uma função significa que o sujeito exerce suas situações jurídicas ativas com o propósito de atingir um fim de interesse alheio, isto é, um fim que não foi por ele determinado, porque fora de sua autonomia privada. Da mesma forma, Celso Antônio vai dizer que função pública no Estado democrático de direito é atividade exercida no cumprimento do dever de alcançar o interesse público, mediante o uso dos poderes instrumentalmente necessários conferidos pela ordem jurídica. A empresa estatal, ela vai ter uma função social e ela vai ter a obrigação, o dever de cumprir, de realizar o interesse público, né? Ela atua no mercado, ela tem o intuito lucrativo, não podemos nos esquecer disso, né? Muitas vezes, não sempre, nem sempre, mas muitas vezes, a estatal, ela atua em regime concorrencial com outras empresas, né? Ela precisa dar lucro, né? Imagina só, uma sociedade de economia mista que não dá lucro, ela não vai angariar capital privado, né? Não vai angariar capital privado. Mas por trás disso, ela tem que cumprir uma função social. Ela tem que atender o interesse público, né? Então, mais um conceito, função administrativa é a função que o Estado ou quem lhe faça, às vezes, exerce na intimidade de uma estrutura e regime hierárquicos, e que no sistema constitucional brasileiro se caracteriza pelo fato de ser desempenhada mediante comportamentos infralegais ou excepcionalmente infraconstitucionais, submissos todos a controle de legalidade pelo poder judiciário. Nós vamos ver que, olha essa frase aqui, é uma frase até mesmo um pouco enigmática, né? Seria uma pegadinha? Na verdade, não. O que essa frase está no quadro diz? A administração pública é o que a administração pública faz. Mas como assim? Parece aquelas frases assim, lei é lei, né? Mas na verdade não. Na verdade, essa frase está demonstrando o seguinte: a administração pública, a atividade administração pública, aqui estou me referindo à administração pública como atividade, em sentido objetivo, é o que a administração pública, em sentido subjetivo, faz. Então, as atividades administrativas
são para ser executadas pelos órgãos e entidades da administração pública. Vamos dar um intervalo, daqui a pouco a gente volta.